Oi, e aí, boas-vindas a vocês. O Saúde Mais está começando agora, não saia daí. A vida antes e depois do câncer é o tema do programa dessa semana, com o convidado Daniel Escola, que já está por aqui. Estamos de aniversário. O Saúde Mais completa 1 ano no ar e você também faz parte dessa história. Segue o programa lá no Instagram, @SaúdeMaisTVRS e deixa teu recado. Daniel Escola é jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul. Iniciou sua trajetória profissional na Rádio Gaúcha em 1998. Também é mestre em jornalismo internacional pela Universidade de Cardiff, no Reino Unido. Entre 2008 e 2012, foi repórter da RBS-TV e participou de coberturas nacionais e internacionais. Em 2013, assumiu o comando do programa Gaúcha Atualidade. Já em 2021, no auge da carreira, descobriu um câncer na cabeça, que o levou a escrever sua luta contra o tumor raro e mais de 30 anos de carreira jornalística no livro O Aluno da Tempestade. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, dados apontam que cerca de 11 mil novos casos de câncer no cérebro são estimados por ano no Brasil. Daniel, bem-vindo aqui à TV, ao programa Saúde Mais, que a gente trata com médicos e pesquisadores, também cases, né, como a gente diz no jargão jornalístico, dos mais diversas questões de saúde, né? E tu descobriu o meduloblastoma, é isso, né? Isso. Como eu mencionei, no auge ali da tua trajetória, como é que foi isso de ser um jornalista atuante, né, com voz ativa e, de repente, ter que se dedicar inteiramente à tua saúde? Bem-vindo. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui e espero que vocês entendam a minha voz, porque o câncer me tirou várias coisas, inclusive a minha voz, justo o meu instrumento de trabalho. Bom, como eu descobri o câncer, é o seguinte, em fevereiro de 2021, logo depois do carnaval, eu troquei de lente, do óculos. E aí o médico, o oftalmo, disse, olha, tu vai demorar para te adaptar, porque eu mudei de miopia para multifocal. E eu coloquei o óculos novo e comecei a me sentir tonto. E eu achei, bom, deve ser das lentes novas. E não era. Mesmo mulher, a mulher é muito mais precavida que o homem, me disse assim, vai fazer um exame. Isso era em 2021. Eu disse, para que eu vou no hospital agora, no meio da pandemia, se eu posso fazer um check-up no fim do ano? Inclusive, a recomendação na época da pandemia era a gente evitar. E eu evitava. O que a gente puder fazer aí com o anjo. Só que a tontura não era por causa do óculos, era um tumor. E aí ela também dizia assim, tu é um workaholic, tu trabalha tanto, tu ainda vai ficar doente. Tu põe o trabalho em primeiro lugar e a família em segundo. E mas é uma alarmista mesmo, que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Aí passaram seus meses, 2, 3 meses, achei que a tontura continuou, tá? Mas era eventual, assim, uma vez por dia, no máximo. E eu senti uma leve dor de cabeça aqui na nuca, tá? Onde estava o tumor. E eu tomava analgésico e passava. Aí 2 dias depois voltava, eu tapeava, né? Aí aconteceu o seguinte, um dia eu estava fazendo atualidade lá de casa, junho de 2021. Aí eu saí do meu escritório, fui na sala, minha filhinha, que estava no chão, ela estava começando a caminhar, mas ainda estava no chão ali, engatinhando. Eu peguei ela, levantei, quando eu levantei, comecei a entortar. Me segurei na estante e a babá também me ajudou, senão eu teria caído.
Daí eu pensei, não, isso é muito mais sério para investir. Aí eu fui no otorrino, doutor Otávio Pilcher, que é meu otorrino há 20 anos. Né? Aí ele disse, escola, vamos fazer um exame. Eu disse, pá, vou ganhar uma briga com minha mulher, porque ela está me mandando fazer um exame faz tempo. Daí eu fui fazer um exame, ressonância magnética. Aí eu marquei, Patrícia, para um domingo de manhã, que eu não podia perder um dia de trabalho. E aqui no Mãe de Deus, que eu morava aqui, né, no Morro Santa Teresa. E eu pensei, vai ser rapidinho, vou lá, meia hora, foi pertinho de casa ali. Naquele dia, dia 29 de junho de 2021, eu acordei, tomei banho, tomando café, olhando pela janela, chovendo, um frio, e eu era campeão de perder exame. E eu pensei, quem sabe eu não vou, quem sabe eu fico aqui com as minhas filhas no ar-condicionado, assim na lareira e tal. Deu bom, agora que fiz a pior parte, a mais difícil, eu vou, né? Aí eu fui, eu pensei, vou e volto, faço exame ali, descarto, assim, né? Sabe, não dá muita bola para o exame. Aí eu fui lá, aí a menina que faz o exame, ela não pode ficar na tua sala por causa da radiação, tá? Eu fiz a ressonância magnética da cabeça. Então ela saiu da sala dela no final do exame, veio na minha, eu estava indo embora, ela disse assim, posso lhe fazer uma pergunta? Eu, pode. O senhor está investigando ou é só um check-up? Aquilo já me deixou meio... E o porquê? Não, porque o médico foi te ligar. Eu disse, por que o médico foi me ligar? Se eu já fiz do joelho, já fiz do braço e nunca me ligou. Certo, tem um problema, né? Aí fui para casa, mas ainda assim, com a pulga atrás da orelha. Fui para casa, almocei com a minha família e tal. De tarde, o médico me ligou. O Otávio me ligou. Ele disse, olha, escola, sabe a tontura? É um tumor na cabeça. Como assim tumor na cabeça? Nessa hora, o teu chão desaparece. Eu estava de pé, tive que sentar. Daí eu não sabia o que dizer, entendeu? Eu estava assim, minha vida estava profissional perfeita, estava no auge. Pessoal também, casado, 2 filhas e tal. O que podia acontecer? Aí ele chorou e tal, contou como é que ia ser e eu não conseguia absorver aquilo, não conseguia compreender. Eu estava muito chocado com aquilo todo, tá? Minha cabeça estava um turbilhão. Daí ele disse assim, a escola, tem um neurocirurgião, o Arthur Pereira Filho, que ele é muito bom, ele vai te ligar daqui a pouco, tá? Tá. Doutor, o senhor acha que eu vou morrer? Ele disse, olha, tem 3 chances. Tu morrer, tu ficar vivo em estado vegetativo, ou tu sobreviver com sequelas. E eu sobrevivi com sequelas. Interessante que eu em nenhum momento senti aquela dor, sabe, uma dor assim que eu não podia aguentar. Senti dor de picada, para tirar sangue, agulhada, agulha na barriga, tá? Aí senti dor mesmo, assim, não senti. Aí o Arthur me ligou e me lembro que a primeira pergunta que fez para ele, primeiro, quando nós vamos operar e quanto tempo eu vou ficar fora? Ele disse, escola de meia parte, uns 15 dias. Eu, 15 dias. Aí o que eu fiz? Pedi férias em 30 dias, só falei para minha gestora, disse, olha, estou tomando na cabeça, vou tirar férias, mas depois eu volto, está tudo bem, não vou anunciar, entendeu? Ela disse, tem certeza? Eu disse, claro, porque que vou alertar as pessoas, porque eu vou chamar a atenção, preocupar as pessoas, entendeu? Falei ali para minha família, minha gestora, e só que depois dos 15 dias começa uma outra etapa. E ele estava certo, da parte dele, 15 dias. E, de fato, 15 dias. Depois começa a radioterapia. Eu fiz 30 sessões de rádio. Essa cirurgia que tu fez foi de retirada, já Do foi a tumor retirada do tumor. Aqui no cerebelo. Eu fiz 2 cirurgias, porque tinha a possibilidade de ter complicação. E tive complicação.
Eu tive hidrocefalia. E para tirar o excesso de água da cabeça, botar um dreno aqui. Ainda tem uma cicatriz para extrair a água. E o meu batimento cardíaco caiu de 80 para 27. Ou seja, eu quase morri. Mas eu não vi nada, não senti nada. Como eu te disse, eu não senti dor. Aí, depois da cirurgia, depois dos 15 dias, começa uma outra etapa, que é a radioterapia. E depois da rádio, eu fiz 6 ciclos de quimioterapia. A natureza disso era porque, de fato, era muito agressivo. Muito agressivo. E poderia ter um resquício pelo corpo. Normalmente é isso que os médicos indicam, né, quando tem uma cirurgia que pode ter, né, a possibilidade de metástase. É por isso que se indica, É que assim, não é? ó, tem um padrão, tá? Tem um padrão que é cirurgia, no meu caso, tá? Cirurgia, rádio, a extração pela cirurgia, o processo de radioterapia, que é fica tipo uma máquina de ressonância, assim, levando choque na cabeça, durante quase uma hora. E depois faz a quimioterapia, que é um processo, é o protocolo. E aí eu demorei tudo 8 meses. Então, aquilo que eu pensava que era 15 dias, viraram 8 meses. Aí, quando eu saí do hospital, no último dia da químio, que é 26 de maio de 22, aí eu pensei assim, bom, agora eu tenho uma história. Que antes do câncer, muita gente me incentivava a escrever um livro. E eu dizia, né, coisa de jornalista, não tem uma história. Talvez, quando eu me aposente, eu conte uma história. Aí eu pensei, quando eu saí do tratamento, terminei tudo, eu pensei, eu acho que é minha história, Agora eu tenho uma história. Agora eu posso passar lições que eu aprendi sobre o câncer. E é interessante porque eu tenho o zelador do meu prédio, né, o Rudy, ele comprou meu livro, tá? Ele me disse assim, é o primeiro livro que eu li na vida. Primeiro livro que eu li na vida. Então, além de conscientizar sobre saúde, sobre câncer, estou estimulando as pessoas a lerem, que é um hábito que praticamente foi abandonado por muita gente, né? As pessoas leem muito em telas e tal, mas a literatura... Daniel, vamos continuar depois do intervalo, porque daí a gente fala especificamente do livro e do que veio depois. O Saúde Mais logo volta, a gente volta a conversar com o Daniel Escola sobre a vida antes e depois do câncer. Saúde Mais está de volta e a gente continua a conversar sobre a vida antes e depois do câncer com o jornalista Daniel Escola, autor do livro O Aluno da Tempestade. Daniel, tu compartilha nesse livro, então, essas experiências antes e depois do câncer. De que maneira tu reviveu esses momentos dolorosos? E também tem um momento que tu coloca, né, que tu fala do inferno de Dante, a literatura sendo importante agora, depois, para as pessoas, para ti. Antes, como é que entrou todo esse turbilhão ali no livro? Olha, eu não queria escrever um livro só sobre coisa triste. Tá? Meu objetivo sempre foi escrever um livro sobre superação, sabe? Como superar barreiras. Então, claro, conto toda a minha história de que quase morri, que eu passei e tal. E aí, como foi a minha redenção? Aí, nesse processo, aprendi muitas coisas. A importância do plano de saúde. O tempo. A gente acha que controla o tempo, não. Quem controla é a doença. Rede de apoio, muito importante. Bons profissionais.
tudo isso, graças a isso, eu estou aqui hoje. Antes do câncer, eu achava que o plano de saúde era um gasto. Hoje é um investimento. Era um gasto por quê? Porque eu pagava por 4 vidas. Eu, minha esposa e mais 2 filhas. Então, achava que era caro. Eu nunca tinha usado plano de saúde. Eu pensei, por que eu vou manter o plano? Mas foi fundamental na hora que mais pensei. Só pensei uma vez na vida para fazer cirurgia. Foi fundamental. Bons profissionais. Na hora de me operar, eu escolhi os melhores. Graças ao meu plano de saúde. O SUS no Brasil, o SUS é muito bom. Um modelo é muito bom. Só que tem 2 problemas sérios ali. Ele é mal financiado e mal gerido. Então, não dá, infelizmente, não dá para confiar só no SUS. E bons profissionais, porque eu escolhi os melhores caras que pudessem salvar a minha vida. Eu vou te dar um exemplo. O Steve Jobs chegou lá sozinho? Não. O Bill Gates ficou bilionário sozinho? Não. Todos tinham bons profissionais ao redor. Ninguém chega lá sozinho. Outra, rede de apoio. Colegas, amigos, família, vizinhos. Ninguém me abandonou. Ninguém. Isso é muito importante, porque quando faz um tratamento, precisa de alguém para te levar, precisa de alguém para te trazer, precisa de apoio, sabe? Precisa de o vizinho que vai lá te oferecer um café, te dar um abraço. Isso é muito importante. E ninguém, sabe? Inclusive, na minha lápide, que eu espero que não demore muito tempo para existir, vai estar assim: nunca fui abandonado. Nunca. Ninguém. Não posso dizer, fulano se afastou. Não. Tem um dado sobre câncer de mama. A maioria das mulheres, quando descobrem que tem câncer de mama, são abandonadas pelos maridos. Eu tenho uma palavra para isso: covardia. Porque na hora que tu mais precisa, tem ele contigo. E não ter é uma covardia. Outra coisa, o tempo, né? O tempo, assim, por exemplo, eu achava que em 15 dias ia voltar. Por quê? Porque eu tinha vários exemplos de colegas que também tiveram câncer, mas outro tipo de câncer que sequer pararam de trabalhar. E eu pensei, bom, 15 dias eu estou de volta e tal. Só que em 15 dias não aconteceu. Pelo contrário, estava numa cadeira de rodas. A gente sabe como é que é o ritmo da vida de um jornalista, né? Mas, ao mesmo tempo, também, Daniel, a gente tem muita curiosidade. Tu usou essa tua curiosidade jornalística para saber mais sobre essa doença em ti. Falaste aí de se adaptar aos óculos multifocais, isso é algo que eu passei também, e também os teus sintomas poderiam ser confundidos com uma labirintite. A gente está sempre, de certa forma, arranjando alguma desculpa, porque, por conceito... E eu arranjava direto. Né? Às vezes a gente resolve, vou tomar um analgésico, eu comi alguma coisa que não me fez bem, né? Eu estou com estresse, a nossa vida é muito estressante, né? A gente acha que nunca é com a gente. Eu nunca achei, se me dissesse em 2020, tá? Se me dissesse assim, tu vai ter um câncer, vai te separar, vai sair da RBS, eu teria dito, impossível, impossível. Tá tudo certo na minha vida. E a tempestade passava lá no fundo e dizia, não é comigo, não é comigo, vamos lá, vamos trabalhar. E eu era um cara que trabalhava 12, 14 horas. Por quê? Porque eu julgava a qualidade do meu trabalho pela quantidade de horas que eu trabalhava. Então, se eu trabalhasse 8, que é o normal, eu era ruim. Então, eu trabalhava 12, 14, às vezes até 24, porque recebia a ligação de madrugada, né? E não é assim. Não é assim. A gente, claro, não é isso que
determinou o câncer. Mas essa pressão, pode ter contribuído. Ou a vida contemporânea, né? Bom, imagino que tenha tido alguns trechos difíceis de escrever. Em que momento que o livro terminou e como é que é a tua vida agora? Porque o câncer fica um tempo em remissão, então Claro. o cuidado continua. Então vamos falar sobre isso. Tem um mito grego de Sísifo que é o seguinte, ó. O Sísifo foi um cara penalizado a rolar uma pedra para morro acima. Ele rolou a pedra, quando ela chegou lá em cima, a pedra voltou. Agora eu sou o Sísifo, estou rolando a pedra de volta. Eu já fazia fono antes, faço fono há desde que eu vim para Porto Alegre, 98. Então eu faço fono há mais de 20 anos. Que, como eu te disse, a voz é o meu instrumento de trabalho. Então eu fazia fono para aprimorar. Agora eu estou começando de novo. Eu faço físio para aprender uma coisa fundamental e básica, reaprender a caminhar. E nesse processo também descobri uma coisa chamada neuropsicologia, que mexe com a plasticidade do cérebro. O meu cérebro não foi afetado. O que foi afetado foi o cerebelo, logo abaixo do cérebro. Tá, ali que estava o tumor. O meu cérebro, a parte cognitiva, não foi afetada. Então, pude continuar lendo, escrevendo, tudo normal. Aí, o meu lado jornalístico, quando eu descobri o câncer, a primeira coisa, que eu não sabia o nome ainda, né? Quando tiraram o tumor, descobriram que era medulloblastoma. E aí me informei sobre tudo em relação a tumor, tipo de câncer, qual o tipo mais comum de câncer. Eu já tinha me dito, o médico tinha me dito, o Otávio tinha me dito, vamos tirar, deve ser um câncer, um medulloblastoma, mas vamos tirar primeiro para saber o que é. Aí direto, né? Google, medulloblastoma, tumor, câncer e tal. A mim, eu vi que se fosse o grau mais leve, é o benigno. Se fosse maligno, aí sim ia ter problema. E agora, então, segue em alguma medida, olhando muito mais o conjunto da tua saúde e também passando isso através, deixando o teu livro como legado. Me preocupando mais e fazendo fisioterapia e fonoaudiologia quase todos os dias para me recuperar, que agora é um processo de progressão, de recuperação. E cuidando mais da minha saúde. Claro. E a vida profissional, assim, o que é que tu vislumbra, assim, nos próximos tempos? Agora eu tenho uma missão agora, que é alertar sobre saúde, fazer alertas sobre saúde. Inclusive, quando eu publiquei meu livro tem uma livraria aqui em Porto Alegre, a Paisagem, que o dono disse assim, escola, tu escreve nenhum bilhetinho, porque na livraria tem vários livros assim com bilhetinhos, né? Indicando, falando sobre o livro. Eu escrevi um bilhete assim, eu queria ter lido esse livro antes de 2021. Que eu queria ter sabido quais eram o que podia passar. É isso. A gente já está encaminhando o fim do programa. Queria deixar aí um espaço para tu fazer as tuas considerações finais. Fica bem à vontade. Aí a gente já te digo, um prazer ouvir a tua trajetória e muito sucesso aí com o livro. Obrigado. Olha, eu vou te contar a minha experiência, tá? Eu não estou sentindo dor nenhuma, tá? Mas eu fui no médico 2 semanas atrás fazer algo que eu nunca fiz na vida. Colonoscopia. E também já fiz, está tudo certo. Não é porque estou sentindo dor, a gente procura para não achar. Agora, por exemplo, eu tenho umas marquinhas no rosto, nas costas, eu fui na dermato já,
Assim, não te preocupa, vamos tirar, mas não é nada. Que é assim, ó, eu já dei uma contribuição para o câncer, né? Então, chega para mim. E acho que essa doença me deixou ainda mais alerta sobre a necessidade de estar toda hora se vigiando, sabe? Dor de cabeça, qualquer coisa, médico. Tá É certo. isso. Sim, a gente trabalhar o que a gente sempre fala, assim, e considera que a prevenção é muito importante depois do cuidado. O diagnóstico precoce é fundamental. Tá certo. Então tá, Daniel, muito obrigada pela tua Obrigado, participação foi um aqui prazer. no Saúde Mais. O Saúde Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção tá ficando por aqui. Te cuida e até a semana que vem.